Boa tarde, a Rádio Inquieta, mais uma vez com as suas conversas com história. E nós tentamos sempre ter histórias para ficar a história. Hoje temos Manuel Freitas eu diria que temos tanta coisa para falar. Vamos falar do Manuel Freitas como treinador de Vitória durante 30 anos, que eu diria que é uma vida. O Manuel Freitas como o jogador que foi de futebol salão, que na altura foi dos mais importantes e dos mais eficazes dos torneios que havia por aí nas aldeias. Do Manuel Freitas, que foi jogador de futebol do Felgueiras, do Vizela, do Ronf, essas coisas todas. E das Jonas de Vitória. É um programa com o patrocínio da Mustanga, Pizzaria Snack Bar, que nos ajuda neste nosso projeto. Manuel, a primeira coisa que eu te quero dizer é muito obrigado por estares connosco aqui. Tenho que pagar para isso. Para testemunhares um bocadinho daquilo que foi a tua história. Vamos começar lá no início. O Manuel jogador. Sim, pode o Manuel ser. da Ponta Barca, o Manuel do Moinho, o Manuel do Felgueiras, o Manuel... Futebol comecei por jogar aqui nos Júniores de Vitória, oficialmente. E quem era o teu treinador na altura? Era o Sr. Barreira. E jogava o Zé Maria, o Zé Pereira, que é agora a coisa dos sindicatos dos treinadores. Jogava também o Taco, que era um rapaz de baixinho, mas era um jogador do caralho. Jogávamos vários naquela altura, já vai há tantos anos. Mas pronto, e foi daí que eu saí para o Maria da Fonte. Portanto, os indivíduos de Maria da Fonte convidaram-me, fui para lá. Deixa-me só acrescentar aqui um ponto que me parece importante. O Manuel era a ponta de lança. O homem que era procurado por todos os clubes e que fazia os golos, não é? É verdade, fazia alguns golos, porque era muito forte, era forte. E então me dava uns cacetes bons e fiz bastantes golos. Depois dali fui convidado Ponta Barca, na altura que eu andava na tropa, e tinha que... Portanto, ia para Lisboa, vinha de Lisboa e só ia lá jogar. E, entretanto, passo o exagero, Ponta Barca na altura era muito mais longe do que é agora. Ui, não é? Era 1 hora e tal para chegar lá, agora não vai chegar lá em meia hora. Treinavas à noite? Não, treinava à tarde. Treinavas à tarde? Não, eu tive sempre facilidade de treinar a hora que quisesse. E por isso mesmo é que eu também tive possibilidade de ser profissional de futebol, mas nunca quis. Pois limitei sempre o futebol a ser um hobby. Não quis. Aliás, fui até aqui no Vitória, quando no tempo do Sr. Pedroto, eu fui convidado para vir ali treinar. Era o senhor Carlos Pimenta Machado, que era o departamento de futebol. E andava-me sempre a chatear, tens que ir lá e podes jogar, não sei o quê. E assim, Carlos, eu não tenho vida para isso, não estou muito disposto a ser profissional de futebol. E depois, quando chegar aos 33, 34 anos, tenho que ir trabalhar, porque o dinheiro que um gajo ganhava aqui no futebol profissional era pouco. E então ele falou com o Pedroto e tal. É engraçado que nessa altura eu parti o pé num jogo qualquer. E disse assim, agora não é como vou tratar. Naquela altura também, para arranjar alguém para tratar um indivíduo, tinha que ser aqueles indivíduos... As condições não eram as mesmas que são atualmente. Não era nada. E então falei com ele, Carlos, eu afinal já não vou poder ir aí, porque tenho isto assim. Dizia, que caralho, mas olha, aparece lá no estádio, tratas-te lá. E eu, pronto, fui tratado como jogador de Vitória. E depois, quando acabei de ser tratado, não devia ter feito isso, mas fiz, não apareci lá para treinar. Pronto, tive outros assim, tempos, não é, Manuel? Outros tempos. No Ponta Barca foi essa altura. Vais para Ponta Barca porquê? Porque havia aqui um senhor, havia, e ele, eu acho que ainda é vivo, eu já tenho procurado na Ponta Barca quando vou lá, mas ainda não encontrei. Não sei se já aconteceu alguma coisa, mas acho que ele aqui ainda é vivo. Que estes rapazes daqui e ele sabia, ele conhecia muito futebol, então andava atrás de mim, tens que ir para lá, tens que ir para lá, tens que ir para lá. Eu fui. E depois não acabei a época porque fui no princípio, saí do Maria da Fonte, fui para lá. A meio da época, em dezembro, eu fui mobilizado para Angola. Como fui mobilizado, acabou o castigo da guerra, não é? Mas acabou o ano. E eu tive também uma coisa que falhei, não me despedi nem disse que ia para o ultramar, não disse a ninguém. Então fui. Quando eles estão à espera para eu ir jogar, alguém não disse, ele foi para o ultramar, porque nem a família sabia. Estás a entender? Foi para o ultramar. E eles mandaram-me mesmo ordenado, foram uns indivíduos muito porreiros.
Quando eu vim de Mutramar, que vim passar 2 anos, em dezembro, no mesmo mês que fui lá ter com eles e disse, olha, eu fiz a Gimala, ter feito aquilo, mas vocês foram uns indivíduos muito porreiros, porque até, no fundo, com qualquer outro clube nem me pagavam. Dizia, foste embora, não disseste nada. Mas não, foram indivíduos porreiros, vocês se quiserem, eu faço até ao fim da época e nem tenho que me dar mais dinheiro, eu faço isso. Achei que eles foram uns indivíduos muito porreiros. Então, não, você faz um contrato e nós queremos que você fique aqui. Pronto, e lá fiz o contrato e fiquei lá até ao fim da época. E depois, entretanto, comecei, não sei se até foi nessa altura que eu vim para o Ronfe. Depois joguei em várias equipas. O que é que valia o Ronfe naquela altura? Valia muito. O Ronfe, naquela altura, tinha uma equipa que hoje jogava à vontade. Na Liga 3? À vontade, mas à vontade. Lembras-te de alguns colegas teus tínhamos fizeram a história daquele clube? Tínhamos muitos jogadores. O Elísio Lobo, sim, o Mateus, era aquela família toda jogava bem, José Carlos, eu, o Virgílio. Havia um também das Taipas, que é o professor, Rodrigues, é? O professor também. Forte também. Portanto, tínhamos uma equipa muito boa, mas pronto, mas também depois dali fui para outros lados. Ou seja, tu passas por Barreiro da Fonte, passas pelo Ponta Barca, passas pelo Ronfe, e depois aparece como treinador no Vitória. Não tem nada a ver o Vitória com estas equipas. Não. E aparece no Vitória porquê? Não, porque depois disso ainda joguei no Vizela, joguei no Felgueiras, joguei... Mas aparece no Vitória porquê, Zé? Aparece no Vitória porque, por uma razão simples, o Sr. Emílio foi que me fez o convite diretamente. O Sr. Emílio estava com uma equipa de iniciados e depois tinha que fazer juvenis infantis. Ele é que estava com essas equipas. E então perguntou um amigo nosso, meu e dele, se havia alguém que tivesse capacidade para treinar. Jeito. Eu, como naquele ano, acabei de jogar, disse que não jogava mais, não joguei mais, e então foi o Miranda, disse a ele, Emílio, você tem um indivíduo porreiro para trabalhar consigo. E então o Sr. Emílio chamou-me, você quer trabalhar comigo, que eu gostava que der boas informações a seu respeito, quer dizer, boas e também algumas más. Que eu quando cheguei... Foi buscar essas más aonde, Manel? Mas por ser um indivíduo muito valente, muito forte, muito... Eles até diziam que o cara quis excelente, eu nunca achei isso, era agressivo, nunca me deixei cair. E pronto, mas quer dizer, isso foi uma história qualquer que alguém inventou por eu ser assim muito forte e ele então o Sr. Emílio disse assim, pronto, eu vou falar com o diretor, eles vão falar consigo. Entretanto falei com o Sr. Coelho e tal, mas entretanto tinha o Ponta Barca também à porta para ir para lá treinar. Ou um ou outro tinha que ser. Um no futebol juvenil, que era o Vitória, e outro no futebol sénior, que era o Ponta Barca. Mais responsabilidade. A responsabilidade também, para mim, naquela altura, não era problema nenhum. Era problema também de transporte, problema de viagens, para um lado e para o outro. Pronto. O Sr. Coelho falou comigo, chegámos a um acordo e pronto, comecei a estar então com o Sr. Emílio. O Sr. Emílio acompanhava mais a equipa principal, que era a equipa A, não é? De iniciados. E eu andava mais ali com os infantis, iniciados. Aliás, os primeiros treinos que fiz até foi treinar guarda-redes. Ele pediu um treino ao guarda-redes. Eu nunca tinha feito aquilo, mas comecei, pronto. Mas dava uns chutes para a baliza. Mas depois também comecei a dedicar-me. A estudar um bocadinho também? Nunca gostei de treinar guarda-redes. Depois de algum tempo, que aquilo não passou de um ano. Não gostei porque havia guarda-redes que dava gosto. E depois uma pessoa mandar um miúdo daqueles, deitar para aquele areal que naquela altura era só areal, não é? O nosso campo lá em cima no Vitória era só... Como é que eram as condições da altura quando foste para a Vitória? Tinha um pelado. Ias treinar sempre fora? Ou muitas vezes fora? Tinha que ser sempre. Eu cheguei a treinar no Parque da Cidade. Aquilo não foi fácil. Eu treinei em Polvoreira, num campo que havia à beira da estrada, que agora já nem existe, que é lá agora uma farmácia, o que é. E ele com a equipa, com os miúdos, equipavam-se, íamos lá, treinávamos. Na carrinha? Nem estava lá ninguém no campo, nós treinávamos e vinhamos outra vez. Tomar banho a Guimarães? Tomar banho para o campo.
Portanto, treinei aí, depois treinei em São Romão, treinei em Brito, em Urgeses? Não, Urgeses já foi mais oficial. Aquilo ali íamos treinar por favor. Em São Romão... Porque em Guimarães não havia condições. Não havia condições. Mas também havia um problema. É que nós só podíamos treinar depois das 7. Mas essas equipas também treinavam depois das 7. Portanto, até nisso tínhamos dificuldades. Aquilo era quem fazia lá o mapa para se treinar, aquilo era complicado. Era complicado para eles e era complicado para nós. E mesmo assim, depois quando vieram os outros roubados, a coisa melhorou um bocadito, mas nunca deixou de haver problemas, porque os roubados... Eram poucos para muita gente. Dois era para os séniores. E depois havia mais um, depois é que fizeram o quarto, não é? Nesse era para os júniores. E nós não podíamos... Lá os juvenis ainda iam lá de vez em quando também, mas nunca passou muito disso. Era, se fôssemos jogar um clube qualquer que fosse relva, fazemos um treino ali, quando mais não fosse nas beiras, ou para não estragar os campos. Portanto, nunca foi muito fácil aquilo. Manuel, como é que era treinar com os miúdos que chegam ao Vitória com a ambição de jogar no Vitória e com estas dificuldades todas? Esse foi dos momentos em que eu mais fiquei atraído pelo futebol juvenil, que nunca quis sair do futebol juvenil. Depois disso já fui convidado... A paixão que tu tinhas. Já fui convidado a sair lá. Tu vês ver os miúdos a crescer, deve dar uma satisfação. Exatamente. Uma das coisas que me lembro muito bem é que nós treinávamos todos os dias, eu e o Cerimide. Chegávamos ao sábado, íamos fazer... Quando jogássemos, um de nós fazia captação. Ao domingo era para jogar outra vez, quer dizer, nós estávamos... Não, eram vocês que faziam as captações? Nós escolhíamos os jogadores, eles iam lá aos 20, 30, 40 a fazer treinos. Nós íamos para lá depois do almoço e estávamos lá até às 7 horas. Depois dela íamos fazer um lanchezito, os dois. Mas era uma coisa muito triste mesmo. É triste para quem pensa que aquilo de facto foi complicado. Mas nós gostávamos daquilo, não nos custou nada. Mas era o que era naquela altura? E não nos custou nada fazer aquilo. E então, uma das coisas que acontecia com essas captações, no meio de 20, 30 miúdos que nós escolhêssemos alguns, eram todos pontas de lança. Tudo pontas de lança. E depois até a seguir, bem está. Depois é por isso que eu acho que todos os treinadores, deviam passar para o futebol da formação. Tu, quando perguntavas aos miúdos, a expressão deles era: eu quero jogar à frente. É à frente. Jogar à frente. Normalmente era ponta de lança. Nós depois íamos puxando para o lado esquerdo ou para o lado direito, e depois ao fim de um treino, 2 ou 3, começámos a dizer: mas é para ali. E vê se acertas na bola. Olha, Manuel, 30 anos, deve-te ter aparecido muitos jogadores que te surpreenderam. Chegaram ali e tu, passado, sei lá, 8 dias, dizias assim: pá, temos que aproveitar este homem porque este vai ser jogador. É verdade, apareceu-nos ali muita gente com muito valor e que poderia ter sido jogador e não foi. E apareceram outros que nós nem esperávamos que eles chegassem para hoje e acabaram para o Benfica e por aí. Diz-nos, tens exemplos? Tenho, olha, o Quimberto é um deles. O Quimberto foi um dos jogadores... Por aqui, e depois, como nós jogávamos naquele lamaçal... E o Kim vai gostar desta expressão, porque sabe que é com carinho. Ele batia a bola com o pé esquerdo e com o pé direito do espetáculo. Era agressivo, tinha tudo. Só lhe faltava, de facto, um bocado de estatura. Hoje já se diz assim, hoje já se olha mais aos pequenos, porque são condições diferentes. Antigamente, jogar na lama não era a mesma coisa como jogar hoje no relvado qualquer. Um miúdo... que seja bom tecnicamente. E as bolas. E as bolas, o peso das bolas. As chuteiras, não é? E o Quimberto chegou, mas é que ele disse-me sempre, eu tenho que ser profissional, Quando o miúdo chegou, tu não acreditava. Eu pensava para mim, não, eu era assim, tens condições para isso? E eu pensava, não dizia a ele, tens condições para isso, mas ficava sempre aquilo, mas ele depois, quando começou a chegar mais adulto, já tinha mais força, já tinha mais poder, já se desenrascava bem na lama, e aquilo era só lama, quando chovia era só lama, não é? E pronto, e consegui, mas há mais jogadores que, olha, um dos que passou na formação, foi, ainda hoje há quem considera que tenha sido o melhor jogador da formação que passou por Vitória, eu não penso bem assim, mas
Foi um jogador que tinha tudo para ser um bom jogador profissional, mas de top. Foi o Gianni. Internacional. O Gianni internacional e tem uma história também engraçada com ele a respeito disso. Ele estava na minha equipa quando eu ia às seleções, né? Começou a ir às seleções e um dia qualquer ele tinha uma maneira de jogar que tu devias conhecer, era tudo seleto, era com calma. Muita qualidade. Exato. Raça não havia. Ele fazia tudo o que queria, ele depois era assim. E eu era assim, Gianni, tu tens que mudar muito a tua maneira de jogar, tens de ser mais agressivo, tens que procurar também a bola, não é só estar à espera dela, não sei o quê. Aquelas coisas que nós tínhamos que lhe explicar a eles. A treinador? E ele, mestre, deixa comigo. Eu depois, quando tiver a acabar o jogo, se houver um livro ali para verdear, eu marco o resumo. Pronto, e disse assim, olha, tu para aqui ainda vais chegando, para jogar aqui, mesmo assim, vais jogando, mas espera aí. Mas um dia qualquer, o treinador da seleção vai-te esquecer de chamar e tu nunca mais lá vais. Pá, radical. Não é que acontece isso logo a seguir, na chamada a seguir, não o chamaram. Disse, ei, foda. E agora o rapaz vai ficar como o caraça. E, na altura, não sei se tive alguma conversa com ele sobre isso, mas devia ter tido. Pá, eu avisei-te, não sei o quê, mas eu, a dizer aquilo, eu avisei-te, tu devias ter mais cuidado. E ele ficou com a ideia, fui eu que arranjei a maneira dele não ir à seleção. E eu só soube aqui há 2 ou 3 anos. Ele, na ideia dele, deixou de ir à seleção porque fui eu que falei com o selecionador para não levar lá. Como se isso fosse assim. E engraçado, num jantar onde estávamos agora juntos, que ele também já estava na Vitória a treinar, e ele estava ao meu lado, você me lixou-me bem. Eu disse, lixei-te bem porquê? Porque você disse-me logo, quando não te chamarem na seleção, nunca mais lá vais. Eu disse-te isso porque eu sabia, se tu não mudasses a tua maneira de jogar, era o que ia acontecer, e aconteceu. Infelizmente, para mim, infelizmente, porque eu queria que tu fosses longe. Eu olho que ainda hoje pensava que foi você que me... Gianni, então nós queremos... Tu agora estás no futebol, o que é o bem dos miúdos, ou o que é que tu queres? Tu chegavas, para mim chegavas, sabia que tinhas que dar mais um passo ou 2 à frente para conseguir ser alguma coisa no futebol. Ele era daquela equipa do Figo, daquele ano do Figo. Foi campeão. Exatamente, nessa altura foram campeões. E jogaram lá craques, e ele estava nesse grupo e pronto, e morreu aí. Para ali, jogadores que tu te lembras que olhavas para eles e dizias assim, isto vai dar craque, e acabaram por não dar. Uma decepção terrível. E esse foi um dos que eu pensava... Pensavas que podia chegar mais longe? Não, ele tinha a obrigação de chegar mais longe. Tinha condições para chegar mais longe. Tinha que mudar um bocado a maneira de jogar dele. E hoje tenho pena, e ele também deve estar arrependido muitas vezes mas também é um bocado o que uma pessoa é. Eu não era preciso mandar correr e bater. A personalidade das pessoas ajuda. É um gajo quando quer, tem que fazer por isso. Não é só estar à espera, não é? Olhando para a conjuntura futebol atual, com equipas B, Ligas 3, parece-te que nesta altura é mais fácil haver um aproveitamento das camadas jovens do que havia na altura? Isso foi mais uma situação que nós tivemos no Vitória. Nós tivemos lá rapazes com muita qualidade, mas essa qualidade às vezes aparece só aos 18, 19, 20 anos, às vezes 21 até aos 22, como agora, já é aos 23 e 24, parece um ou outro isolado que começa mais cedo, e naquela altura não havia aproveitamento. Ou eu tinha condições para entrar logo e estar mais ou menos ao nível dos séniores, ou então não me olhei a ver. E nós, muitas vezes, o Sr. Emílio e eu, ele saiu dali de Vitória, não tinha para onde ir, não havia, porque na altura não havia essa primeira, segunda e terceira divisão. E depois havia poucas equipas. Depois havia a primeira regional, em alguns distritos nem havia equipas B, nem havia segunda divisão, era só a primeira. Só a primeira. Portanto, havia muito pouca Acabava por ir para o Taipas, para o Maria da Fonte, para o Vieira. Era para onde calhava. Mas mesmo assim tinha dificuldade, porque o Maria da Fonte e o Taipas tinham lá também jogadores deles, não é? Rapazes lá das Taipas, e que não davam despesas. E isso aí foi uma das coisas que se perdeu muitos craques, por falta de oportunidades. O que é que um treinador tem que fazer, no teu caso e do Sr. Emílio,
Quando recebe os miúdos e dizer-lhes o que é Vitória, como é que tu consegues transmitir para eles o que é ser Vitória, porque tu és Vitória desde pequenino? Sim, mas isso transmite-se mesmo no dia a dia? E na pessoa, porque há pessoas que treinam de uma maneira diferente, são mais calmos, são mais... Eu era mais expansivo. Olha, faz isto, faz aquilo. E falava sempre para todos ouvir. Quando havia um fazer uma asneira, eu falava de maneira que toda a gente ouvia. E a maneira como incentivávamos. Eles viam logo, claro, nós dizíamos, o Vitória não é um clube qualquer. O Vitória é um clube que joga, na altura, até andava sempre pela segunda, terceira classificação nos campeonatos. Pronto, e isso eles começavam, e naquela altura, quem treinava lá também era tudo aqui de Guimarães, era o Mário Machado, que estava com os júniores, o Ceramídio, portanto, era juvenis e júniores, éramos os três que estavam, houve alturas que éramos só os três. E depois tínhamos... Tomar conta daquela tropa toda. E depois havia um que estava, tínhamos um sempre a apoiar, alguém a apoiar. Mas agora imagina, vais treinar uma equipa, hoje tem sete treinadores para treinar uma equipa, ou 8, nós éramos 1 ou 2. Porque depois dos dois, tinha que ir com a equipa B e outro ficava com a equipa A. Portanto, aquilo era... Equipamentos, Manel, como é que era? Equipamentos também, aí nunca houve... É assim, isso já é uma parte que faz parte dos treinadores. Os treinadores é que se movimentavam para arranjar bolas, para arranjar... Porque isso não é uma coisa que não estou muito dentro disso, mas estou em crer que a direção dizia assim, para vocês, futebol juvenil, tem X para vocês governar no ano. E eles depois, o dinheiro que o Vitória podia dar, porque o Vitória também tinha dificuldades, os séniores, tinha dificuldades, então eles tinham que se virar com sorteios de carros e... Não te recordas de haver sorteios de carros? O sorteio de outro carro. E houve vários anos, que isso, o Zé de Vimbais é que era o que fomentava isso. E era assim, nós, por exemplo, íamos muitas vezes à França e a outros países. Aqueles torneios da Páscoa, torneios, eu fui lá, sei lá quantas vezes, eu cheguei lá num ano 2 vezes. Como é que os imigrantes vos recebiam? Bem, muito bem. E depois o prazer deles é que nós estivéssemos com eles, que fôssemos para a casa deles e até houve... Não vais esquecer nunca isso. Havia alguns sítios e aí foi bom. Foi bom porque nós, nos primeiros anos que fomos à França, a alimentação lá não é a mesma coisa daqui. E os miúdos para comer. Comer comida que não dizia nada e depois meteu à boca e não comia. Eu tive uma vez um miúdo que quase para mandar embora. Depois é que me lembrei, assim, eles faziam lá muito churrasco, naqueles torneios que faziam churrasco e batatas fritas. E o arroz não, era batatas fritas e churrasco. Mas eu um dia qualquer disse lá um cozinheiro, olha, faça arroz, não precisa de fazer estrogidos nem nada, é só arroz. Eles comem arroz. O rapaz começou a comer o arroz e as batatas fritas e churrasco, pronto, e safou-se, porque as comidas que eles nos punham lá. Depois até não estávamos habituados àquilo. Mas depois eles começaram a usar outra maneira. Os clubes que nos convidavam, daquelas cidades ou o que é, juntavam-se, convidavam residentes lá de Portugal, portugueses, não é? Quisessem ficar com 1 ou 2 miúdos... Ficavam nas casas dos portugueses. E ficavam nas casas dos portugueses. E aí já comia-se comida à portuguesa. Aí já se comia, e do bom e do melhor, que eles alguns até diziam... exageravam. Até falavam, e depois eles falavam, o meu pai hoje deu-me... O meu pai, que era o de lá, o do casal onde ele estava, o meu pai, olha, deu-me uma prenda, deu-me aquilo, deu-me aquilo outro. E houve uma vez, que até veio aqui, aos pais do rapaz, ver se ele o deixava, se ele dava um miúdo, se ele deixava estar com ele, ficar com eles lá e não sei o quê. Vê lá o que isso chegou. E a viagem era feita de autocarro? Isso também era mais um reforço. Era mais um reforço para os cofres do futebol juvenil. Procurávamos sempre de autocarro. Sempre de autocarro não, foi algumas vezes de avião. Dependia muito. Mas grande parte de autocarro? Sim. Um dia e tal de caminhonete? 24. E não, mas se fosse um autocarro bom, nós em 20 horas ainda íamos chegando lá. Mas naquele autocarro que nós íamos do Vitória, às vezes era 26 horas para chegar lá.
Aquilo era uma tristeza. Mas pronto, até isso, a alimentação, a primeira refeição, nós é que tínhamos que levar um lanche. Levávamos bolinho, rissóis, não sei o quê. A viagem, não é? A viagem, mas tem que se parar para comer. Claro. Então se come marandeiro como se come no restaurante. Mas para poupar aquele dinheiro, que depois eles metiam lá aos gajos para pagar, pronto, isso aí também era uma das coisas que eles... Acho que não podia até nem dar muito dinheiro, mas dava sempre algum para ajuda. O Vitória nunca gastava com isso, ganhava sempre algum. E os miúdos ganhavam um bocado de experiência, porque aqueles torneios lá, aquilo era muito forte. Depois, uma grande parte deles eram mais africanos, miúdos já da cabedal do caraço. Se calhar com mais idade e tal. Sim, naquela altura também havia um bocado isso. E pronto, mas dava mais andamento, os miúdos chegavam, também era uma semana que andávamos ali todos juntos, os miúdos a conviver uns com os outros, e com os treinadores, e com os diretores. Isso foi uma das coisas boas, para mim, custou-me muito, que aquilo, para mim, a viagem, quando vinha sempre doente. Mas... Olha, e voltando a Portugal, os jogos nos seus campeonatos, jogar com o Braga, como é que era? Eu já não pergunto se mexia com os miúdos. Contigo mexia? Não mexia. Eu jogava contra o Braga, contra o Benfica, contra o Sporting, sempre da mesma maneira. Nunca... No Braga jogavas no campo da Ponte. Sim, sim. Terrível, não é? Tive lá um episódio complicado. Difícil. Nós tínhamos que ganhar e eles... Em que escalão é que estamos a falar, não? Agora já não sei se era iniciado, se era juvenil, mas talvez juvenil. Eu não consigo ir buscar esta equipa, foi do ano tal, claro. Já foi muita coisa. E então uma altura vamos lá, tínhamos que ganhar e até estávamos a ganhar. Um domingo de manhã. Exatamente. Estávamos a ganhar o jogo e os gajos, claro, começaram ali, bom, com o árbitro. E entretanto o jogo acabou, nós estávamos a ganhar e para sair. Ali, vira-se aos miúdos. E eu peguei e encostei os nossos jogadores todos encostados à parede do estádio, não é? Da parte de fora, que aquilo lá dentro do campo era uma confusão do caraço. E quem estava comigo naquela altura, o meu adjunto era o Ginho. Que foi João Fernando. Eu não sei se até já alguma vez falei com ele a respeito disso. Mas ele estava de costas e é um gajo que manda um paralelo. Eu só vejo o paralelo passar assim ao lado da cabeça. Se apanha o homem por aqui, matava. Eu não sei se alguma vez falei com ele a respeito disso, ou se ele se lembra ou não. Mas, aquilo era mas eu nunca, tirando esse jogo, normalmente nunca tive lá problemas. Com o Porto, difícil sempre, não é? O Porto difícil. O Porto era sempre complicado, também porque até o presidente ia lá ver jogos, sabes? O presidente do Porto. Do Porto, no campo ali lá. E punha, se calhar, alguma... Olha, eu uma vez ganhei lá algumas vezes, mas uma vez ganhei, mas sabia que ia ganhar. Chegámos lá, 1-0. 1-1. Fizemos o 2-1 ainda na primeira parte. Na Constituição ou nas Antas? Ao lado das Antas, sim, no outro campo, sim. Ao intervalo. Sem fazer jogos à Constituição. Sim. Que era mais difícil. Para mim, ali era tudo complicado. Vamos a sair para o balneário e veio os bandeirinhas ver normalmente ao encontro do árbitro. Sempre ao domingo de manhã. Sim. Mas depois começou, às vezes eles pediam para jogar ao sábado à tarde. Mas raramente, quase sempre ao domingo de manhã, não é? Mas o que acontece? Eu vejo os bondinhas a chegar-se para o árbitro, ele vinha à minha frente, não é? Eles vinham à minha frente e os jogadores a entrar para dentro dos balneários, e eu ouço um bandeirinha a dizer assim ao árbitro: já viste quem é que está ali? Diz ele: sei lá quem é que está ali, nem me interessa. É fulano assim: eu quero que ele vá para o Quinto Reino. Mandou lá para longe, e assim: por este já não vamos ser prejudicados. Porque muitos dos jogos, nessa altura, eu fui muitas vezes prejudicado. Muitas vezes. Eu podia ter sido campeão nacional mais que uma vez, e não fui nenhuma. Porque uma vez o Boa Vista marcou, naquela altura não havia, como hoje já há prolongamentos de 9 minutos e 10 minutos.
marcou mais um golo que eu tinha, para ficar apurados. E eu estava a jogar com a Académica, tínhamos ganho, já tínhamos melhor bola-averagem com o Boa Vista, ganhámos 5-0, o Boa Vista marcou os golos que precisou para igualar e mais acaba quando for preciso, só quando acabou, quando eles tinham um golo a mais é que acabou o jogo. E como é que os miúdos reagiam com isso, Manuel? Era complicado, sabes? Depois havia miúdos que até choravam, mas havia outros também que por parte deles era para entrar logo em confusões. Eu acho que tinha que ter ali pôr um bocado de fervura na água, porque... Mas acho que naquela altura os árbitros eram mauzinhos, muito mauzinhos. Mais influenciados. Muito mauzinhos. Desde que fosse... No Aja, quando íamos à segunda fase, já eram quatro equipas daqui. Quando fôssemos à última fase, eram 4 equipas, que era o Benfica, o Sporting, aqui era o Porto, depois era nós ou o Braga. O Braga. Normalmente o Porto algumas vezes ficou de fora e ficámos nós e o Braga, mas era não. dentro disso, em Lisboa, lá de cima, já sabia que eram os dois. E aqui era assim, pronto. E depois eu tive um desses campeonatos, no Sporting, nós tínhamos que ganhar, nós se ganhássemos ao Sporting, praticamente éramos campeões. Bastava só empatar aqui com o Porto e éramos campeões. Nós sofremos 3 golos de penalti e a bola andava fora da área. Nem dentro da área a bola andava. 3 golos. Estávamos a ganhar 2-0. 30 anos de Vitória é muito ano. Sentias que o adepto do Vitória, o sócio do Vitória, há 15, 20 anos atrás, que se preocupava mais com as camadas jovens, que acompanhava mais, que ia ver mais do que agora? Acho que sim. Hoje vai mais... Os campos estavam sempre cheios, não é? Hoje vai mais os pais dos miúdos e pouco mais. Mas naquele tempo ia muita gente. Qualquer jogo que fosse com o Porto, com o Braga, com um jogo importante, está em casa cheia. Porque era interessante, porque havia-se miúdos a jogavam futebol, já praticavam futebol, e era uma manhã bem passada, normalmente quando era de manhã, não é? E as pessoas punham-se a pé da caminha e vão lá. Alguns iam lá também para desabafar com os árbitros e tal, mas pronto. Para desabafar. Olhando para o trajeto do Vitória e olhando para o teu trajeto, 30 anos de Vitória, tu mais que ninguém, tens capacidade de analisar o que se tem passado neste clube. 30 anos, ser campeão uma vez de iniciados, uma vez de juvenis e uma vez de júniores, não te parece pouco? Muito pouco. Não é por falta de... não vou dizer que é falta de alguma coisa, mas tem que ser, não é? Porque nós nunca tivemos as condições que o Benfica, Sporting e o Porto tinham, não é? Eu vou-te dar um exemplo. Eu, nessa altura que fui jogar com o Sporting, saí daqui de manhã, para jogar às 5 da tarde, em Alvalade. Chegámos lá, fomos almoçar à casa de um restaurante que era de um familiar do Paulo Bento, até na altura. Fomos lá almoçar. Depois tínhamos mais ali 3 horitas para esperar para o jogo. E para onde é que nós íamos? Sabes para onde é que eu fui? Para o hospital, para o Jardim da Estrela. Baixo das árvores, agasalhado do sol, dá um calor já do caraças, já foi fim de campeonato. Jogaste em Alvalade, aquele campo ao lado do estado de Alvalade? Sim. E não havia Alcochete? Não havia nada disso. E pronto, foi assim, tem muitas histórias. Mas olha, agora uma das coisas que eu fico feliz é encontrar esses miúdos. Eu ia pegar nisso, de vez em quando encontros na rua. Sim, o que é que eles te dizem, Manuel? Opa, é um espetáculo. É um espetáculo porque 99% dos miúdos, alguns até me procuram. Eu às vezes estou sentado lá em cima no cano, naquelas mesas, e eles passam de carro, para o carro, vêm ter comigo. Alguns até têm dificuldade em saber quem são. Não sou. Alguns falam e eu estou ali a ver se caço, não é? Mas ao fim de algum tempo, quase todos eu consigo lembrar-me deles. Mas quando há outros que eu não... Pá, eu já não me lembro de ti, diz-me lá quem é. Pois não, como é que você está a lembrar tantos anos? Sou fulano. Oh, caralho. Olha, há uma canção muito conhecida por Portugal que diz: ao tempo volta para trás.
mas não há tempo que volte para trás. O tempo já passou, já passou. Saudades do tempo em que eras treinador, Manuel? Eu deixei de ser treinador porque quis. Eu podia continuar com o Conselho de Vitória, mas se eu resolver reformar-me, acabou. Voltava outra vez ao início. E no futebol juvenil. Se no futebol juvenil já tínhamos alguns problemas com isto da arbitragem, no futebol sénior ainda era pior, naquela altura ainda era pior. Mas sentes que aquilo que foi viver 30 anos no Vitória nunca mais vais esquecer? Não, aquilo era a minha vida. Eu fazia daquilo, todos os dias, a partir do almoço, 2, 3 horas da tarde, 4, ia para lá e estava lá até às 10, 11 horas, pronto, a fazer algumas coisas por lá e na hora do treino lá estávamos para treinar. Não sei se estou a pedir uma coisa difícil de tu relembrares. Qual foi o jogo mais importante nas camadas jovens de Vitória? O jogo mais importante? Vais-me dizer que tiveste vários, se calhar. Sim, tive vários, mas aquele que eu tive mais perto para ser campeão foi precisamente esse no Sporting. Porque se eu ganho o jogo, estava a ganhar 2-0, o Porto nem o empate lhe chegava, nós éramos campeões. Como é que sabias as notícias dos outros clubes? Havia jornais, nessa altura a rádio. O jogo não foi na mesma hora? Santiago. Não, aquilo, não havia esse problema de fazer as coisas na mesma hora. E os que podiam fazer aconteceu no Boa Vista, que os gajos ganharam o jogo, acabou o meu jogo, depois eles iam marcar mais os goletes para conseguir ultrapassar-nos. É assim, não posso dizer, mas esse ano eu tive tudo para ser campeão. Tive tudo para ser campeão e foi mais uma vez roubado. Olha, Manel, chegou o tempo ao fim, mas já há tempo suficiente para te agradecer a disponibilidade que tiveste para falarmos um bocadinho da tua carreira de Vitória. Não tens nada que agradecer. Isto foi mais um programa do Vidas com História, a Rádio Inquieta, com o patrocínio da Mustang. De qualquer maneira...